Olá, meu nome é Uriel Davieca e eu vou apresentar a pesquisa sobre o tema Psicanálise como ferramenta auxiliar no projeto arquitetônico, sua importância para as relações interpessoais na arquitetura. A pesquisa foi desenvolvida pelos acadêmicos Ana Maria Giacomelli, Laura Legarrea, Natália Grando e Uriel Eker, orientados pela professora doutora Michele Benedetti. A pesquisa se propõe, portanto, a estudar os pontos de intersecção existentes entre a arquitetura e a psicologia, utilizando a psicanálise como área de conhecimento específica. O tema da pesquisa surge pelo fato de, no último século, o pensamento acerca da relação arquiteto e cliente vir se alterando, onde os arquitetos buscam compreender melhor as demandas, as necessidades e desejos dos seus clientes. Contudo, eles não possuem conhecimento acerca das demandas psíquicas dos indivíduos, possuindo conhecimento acerca da técnica arquitetônica apenas. Assim sendo, a psicanálise surge como uma ferramenta auxiliar para o desenvolvimento arquitetônico, auxiliando o arquiteto a compreender o seu cliente em sua totalidade. A pesquisa traça como objetivos compreender o processo de utilização da casa ao longo da história e em diferentes culturas, a diferenciação entre lar e abrigo, a arquitetura moderna e a arquitetura contemporânea. Após isso, compreender os conceitos psicanalíticos que se intersectam com o universo da arquitetura e, por fim, realização de um questionário online com profissionais da área para compreender a relação entre esses profissionais e seus clientes na prática. Foram utilizados para embasar a pesquisa autores da psicanálise, da arquitetura e autores que falam sobre a intersecção entre essas duas áreas. Assim sendo, utilizou-se como principais autores Sigmund Freud, Lúcia Leitão, Hermann Hertzberger, Calvin Hall, David Zimmerman e Leonardo Benévolo. Inicialmente foi feita uma revisão teórica acerca da evolução histórica da utilização da casa e da relação dos seres humanos com suas habitações, abordando períodos históricos e culturas distintas. Inicialmente abordou-se o período medieval, onde os seres humanos habitavam o mesmo cômodo devido à lareira, possuindo pouca privacidade, utilizando a casa apenas para proteger-se de perigos externos e para suprir suas necessidades básicas, como a alimentação. Outro período histórico abordado foi a Era Vitoriana na Inglaterra, onde as casas possuíam extravagâncias tanto ornamentais quanto na disposição dos cômodos internos, visto que as famílias buscavam mostrar-se cultural e socialmente. Contudo, não possuíam identificação com as suas casas, não criando uma relação de lar, visto que estavam mais preocupados com sua imagem social. Após isso, diferenciou-se o conceito de casa como abrigo e casa como lar, sendo a casa-abrigo apenas um local onde o ser humano retorna para suprir suas necessidades básicas de alimentação, proteção e higienização, enquanto o lar é aquele espaço onde o indivíduo ele se identifica e se reconhece, visto que os indivíduos possuem uma necessidade psíquica de manifestar o seu ego, como definido por Freud, a casa é um sucedâneo do útero da mãe. O lar, portanto, é como um espelho do ser, onde ele se sente reconhecido e parte pertencente daquele espaço. Assim sendo, o arquiteto deve ser um projetista de lares e não apenas abrigos. Por fim, discorreu-se sobre a relação arquiteto-cliente no período moderno e na contemporaneidade, visto que o modernismo possui influência na produção arquitetônica contemporânea. No modernismo, os principais arquitetos como Le Corbusier e Mies van der Rohe buscavam um modelo de casa que pudesse ser replicado em todo o mundo. Como definido por Le Corbusier, eles buscavam uma casa como uma máquina de morar. Contudo, os indivíduos não possuíam nenhuma identificação com esses ambientes, visto que eles estavam mais preocupados com a funcionalidade e com a forma. Contudo, na contemporaneidade, os arquitetos vêm mudando esse pensamento. Foram citados exemplos como Zion Weinfeld e Maurício Arruda, que trazem uma mudança de pensamento, buscando trazer o cliente como coautor do processo arquitetônico, incluindo ele em todo o processo de projeto. Após desenvolvidos os conceitos acerca da casa, foi feita uma revisão teórica acerca de conceitos psicanalíticos que se intersectam com o universo da arquitetura e podem auxiliar o arquiteto no desenvolvimento da sua relação com o cliente. Assim sendo, foi discorrido inicialmente sobre o consciente e o inconsciente, visto que o inconsciente é o principal elemento desenvolvido na psicanálise e onde estão presentes as demandas psíquicas dos indivíduos.
O arquiteto, portanto, deve conduzir o cliente a externar o conteúdo inconsciente expresso tanto na linguagem verbal quanto não verbal. O ego é uma das instâncias do inconsciente e representa o eu dos indivíduos. O arquiteto, portanto, deve compreender as demandas do cliente de modo a materializar o ego no projeto desenvolvido, fazendo com que o cliente se reconheça na casa projetada, vendo-a como uma extensão de si mesmo, como em um espelho. A empatia e transferência diz respeito à relação entre arquiteto e cliente, que deve ser empática e uma relação de transferência mútua entre ambos, facilitando o cliente a expressar o seu conteúdo inconsciente. A transferência está relacionada, portanto, à identificação entre as partes. A idealização diz respeito às ideias iniciais e sonhos dos clientes acerca da sua casa. Os desejos e as vontades são aqueles elementos inconscientes que o arquiteto deve compreender de modo a projetar esse conteúdo do projeto desenvolvido. A projeção é um conceito que diz respeito ao fato do cliente projetar suas demandas psíquicas sobre a figura do arquiteto, que deve compreender o cliente em sua totalidade, de modo a projetar o ego do cliente no ambiente desenvolvido, facilitando, portanto, o processo de apropriação. Ao final, foi desenvolvido um questionário online através da plataforma Google Forms com profissionais da arquitetura para investigar a relação arquiteto e cliente na prática. Foram entrevistados 32 profissionais no período de 27/5 a 27/7 de 2021. O questionário corroborou com a revisão teórica, onde notou-se que os profissionais estão mudando de pensamento e buscam compreender os seus clientes em sua totalidade, contudo ainda não possuem ferramentas concretas que os auxiliem. A partir da revisão bibliográfica, a psicanálise demonstra-se, portanto, uma ferramenta eficaz para auxiliar o arquiteto nesse processo. E aqui encerra a minha apresentação. Obrigado.